E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a segunda equipe de heróis adolescentes da DC, né? Nós já falamos sobre a primeira, que seria a Legião dos Super-Heróis, e chegou a vez da segunda, que seria os Jovens Titãs, ou Turma Titã, como ficou conhecido aqui na primeira fase no Brasil, né? Talvez algum de vocês possa até estranhar a formação dessa equipe, porque hoje em dia tá todo mundo acostumado com a formação com o Mutano, o Estelar, o Cyborg e tudo mais, mas aqui vai ser bem diferente. Primeiro a DC pensou em fazer um grupo dos ajudantes dos heróis da Liga da Justiça. Então assim, a primeira aparição dessa equipe ocorreu na revista The Brave and the Bold número 54, no ano de 64. E nessa história aparece a primeira formação dos Titãs, né? Seria o Robin, Dick Grayson, o Kid Flash, né, que é o Wally West, e o Aqualad, que é o Gaff. Nessa história, eles são convocados para ir até uma pequena cidade, né, para defender a luta de adolescentes que queriam construir um clube. Mas quando eles chegam lá, os heróis percebem que os adolescentes sumiram, né, e eles começam a tentar investigar o que estava acontecendo nessa cidade. Até que uma hora aparece um tornado na cidade e ele foi provocado por um cara chamado Mr. Twister, né, que tinha um cajado indígena capaz de criar tanto tornados como raios também. E foi exatamente esse vilão que sequestrou os adolescentes dessa cidade, né? Por causa de uma dívida ancestral de alguns caras lá também, mas não vale muito a pena comentar não. Então assim, os três heróis conseguem derrotar o Mr. Twist e no final os adultos e os jovens fazem as pazes e eles conseguem construir esse novo clube. O nome Jovens Titãs, né, Teen Titans, só surge na segunda história deles, foi também na The Brave and the Bold número 60. Vale mencionar aqui que, além dos três originais, a Moça Maravilha entra para a equipe. Então, eu já até preciso fazer aqui uma pausa para explicar. Porque assim, a DC na Era de Prata, todo mundo já sabe das loucuras que ela fazia, né? E tinha também as chamadas Histórias Impossíveis. Nessas histórias, em relação à Mulher Maravilha, ela chega a interagir com versões dela mesma, tanto dela criança, que é a Criança Maravilha, ou Wonder Tot, ou também a versão adolescente, que seria a Moça Maravilha. Então, no original, a Moça Maravilha é a própria Diana. Só que o criador dos Jovens Titãs, o Bob Haney, ele achava que a Moça Maravilha era ajudante da Mulher Maravilha. Então, ele botou ela na equipe e tal. Então eu vou fazer isso aqui. Então, finalmente, em janeiro de 66, os Jovens Titãs ganharam a revista própria, né, quase 2 anos depois. E já no início dessa edição, os Titãs são chamados para ingressar na Corporação da Paz. E eles vão até uma nação na América do Sul chamada Xoxotã para executar a primeira missão. No início, o Kid Flash, a Moça Maravilha e o Aqualad até eles relutam um pouco em aceitar por conta da falta de experiência deles, né? Eles eram bem novatos. Mas como o Robin, né, ele já prontamente aceita porque ele já trabalhava faz tempo com o Batman. Aliás, nas primeiras edições já fica claro que o Robin é meio que o líder da equipe, né? Então, por ser mais experiente. E nessa primeira missão já é um pouco diferente deles quebraram o padrão, que sempre anteriormente era missões de ajudar algum grupo de adolescentes em algum canto, e agora pelo menos eles mudaram e colocaram um robô gigante para eles enfrentarem. Já ao longo das próximas edições, o que vale destacar seria alguns pontos, né? Na edição número 2, surgiu o Esconderijo dos Titãs, né? Que seria uma espécie de caverna dentro de uma montanha. Na edição seguinte já aparece o helicóptero Titã, né, que eles usavam às vezes para chegar no local de fazer as missões. Então assim, desde a segunda edição, né, na época tinha a seção de cartas, né, que o editor interagia com os leitores, todos os leitores já pediam a participação ou da Supergirl ou do Speed. E o Speed até contei a origem, mas foi a origem da versão da Terra 2 no vídeo da semana passada aqui acima, já vão lá também depois conferir, beleza? E assim, na edição 4 dos Jovens Titãs, o Speed até participa da equipe, mas ele não vira um membro fixo. Já a Supergirl, eu não faço ideia porque que ela nunca ingressou, assim, porque ela faria sentido, não sei se é porque ela era muito poderosa e tal, podia desbalancear, mas a Liga tem um Superman que era poderoso. Então quem souber, deixa nos comentários, pode até falar assim, é direitos autorais, mas não se sabe ainda, pelo menos não achei essa informação. Na edição número 6 aparece um membro que é muito importante para o futuro dos Titãs, né, que é o Garfield Logan, ou o Mutano, né, que muitos conhecem assim. Na verdade, nessa edição começa ele tentando ingressar na Patrulha do Destino, né, porque até quem assistiu a série Titãs, né, também viu que ele veio de lá da Patrulha. O Mutano até luta com cada membro da Patrulha e ele é derrotado, né, então depois ele até procura os Jovens Titãs para pedir para entrar para a equipe. Só que para qualquer adolescente ingressar nos Titãs, ele precisa de uma permissão de um adulto.
Só que o Mutano, ele é adotado, no caso, e o pai, né, adotivo dele, o acha uma aberração e diz que nunca ia assinar nada, então nunca iria acontecer nesse caso. Um cara até observa os poderes do Mutano e o hipnotiza para roubar dinheiro da plateia do circo, é todo um plot lá, mas no final, né, os titãs tiram o Mutano desse transe e ajudam, né, no caso, a derrotar esses bandidos. E eles até reconsideram a decisão do Garfo de entrar para a equipe. Aí nessa hora até o Robin quebra a quarta parede e pergunta justamente para os leitores: e aí, vocês querem o Mutano entrando na equipe ou não, né? No caso, escrevam pra gente se sim. Só que eu já adianto, eu acho que o Mutano não era muito popular na época não, porque ele não ingressou realmente na equipe, coitado. E como o Mutano combina tanto, né, com os Titãs, só mostra que não existe personagem ruim, existe escritor que não soube colocar ele numa história legal. Então, temos que bater palmas, né, para o Jorge Pérez, aliás, até deixar nossa solidariedade, né, que vocês devem estar por dentro do que aconteceu com ele, né, tá com câncer terminal, muito triste. E toda a contribuição que ele fez DC e Marvel, né, só mostra que ele é uma pessoa espetacular também. E então deixa aí nossa força para ele e a família dele, né. Na seção de cartas da edição número 7, ficou evidente, né, para os leitores a bagunça que fizeram com a Moça Maravilha. Na época, quem estava escrevendo a revista da Mulher Maravilha é o Robert Kenningham. E ele decidiu voltar meio que um padrão Era de Ouro, né, de simplificar as histórias. Então toda essa parte das histórias impossíveis com a Moça Maravilha foi apagado. E depois o criador dos Jovens Titãs, que gostava da personagem, e até os próprios leitores, né, gostaram também, decidiu que sim, ela agora existe, então vai ser uma outra personagem. E até na sessão de cartas também na edição número 7, ele pede ajuda para assim, os leitores. Ajudem a dar uma solução para a continuidade dela, né? Então deixou o papel em aberto. E falando ainda da sessão de cartas, só como curiosidade, né, para ver o nível de loucura do cidadão. Na época já tinha gente perturbada. Assim, na edição número 13, teve um cara que contou quadro a quadro quantas vezes aparecia os 4 membros, né? O Robin, o Kid Flash, o Aqualad e a Moça Maravilha. Aí ele percebe que o Robin aparece bem mais e o Aqualad aparece muito menos, e reclamou sobre isso. Aí, cara, até hoje em dia, né? O Robin barra Batman vende mais e Aquaman nunca vai vender tão bem como o Batman. Então, essa regra aí, desde que você descobriu em 60, vale até os dias de hoje. Na edição número 18 aparece o Starfire, né, que na verdade o nome dele é o Leonid Kova, né, que na verdade é um adolescente russo, filho do Konstantin Kova, né, na verdade, que é um dos vilões até da 5ª temporada do Arrow, né, não sei nem hoje em dia como é que tá esse personagem nos quadrinhos. E nessa edição, né, ele veio ajudar os Titãs na segurança de um carregamento de joias da Suécia, mas ele só mostra ser um idiota que não confia, né, nos americanos. E o inimigo do Starfire, chamado LeBlanc, ele estava tentando roubar essas joias, mas só quando os Titãs e o Starfire se unem que consegue derrotar esse cara aí. Na edição 19 começa um arco escrito pelo Neal Adams, né? O Neal Adams bem conhecido pelas histórias do Batman. E nessa edição o Speed entra para a equipe para ser um substituto do Aqualad, que vai sair provisoriamente da equipe por conta que o filho do Aquaman tinha acabado de nascer também nos quadrinhos. A gente vai falar disso aí na parte 3 do Aquaman, que vai vir em breve para vocês. Já na edição 21, os Titãs estão à procura de uma organização criminosa e acabam encontrando o Rapina e o Columba, né? Nessa primeira versão dessa dupla, na verdade eles são os irmãos, né, que seria o Hank Hall e o Don Hall. E eles receberam os poderes graças aos Lordes do Caos e da Ordem, né? Tá até num dos plots da 4ª temporada do Young Justice, né? Não sei se vocês estão gostando, estão assistindo aí, deixem nos comentários também. E os poderes do Rapina e Columba funcionam da seguinte forma: é só eles sentirem algum perigo que eles conseguem se transformar, né? E vamos finalizar essa parte 1 justamente com a edição 22, né? Que é uma das edições mais importantes para os Jovens Titãs. Enquanto que o Speed e a Moça Maravilha estão lutando com a criatura da dimensão X, o Kid Flash e o Robin, eles estão sendo controlados por uma máquina e são usados para explorar uma nova dimensão, que fica uma dimensão entre a X e a terceira, né, que a Terra fica na terceira dimensão. Pouco depois de eles retornarem para casa, né, de resolver toda a missão, a Moça Maravilha começa a se sentir mal. E para citar um pouco vocês, foi nessa época que a Mulher Maravilha tinha perdido seus poderes. Alguns até mencionam que é a fase da Mulher Maravilha espiã e tal. E assim, os Titãs até falam que pode estar acontecendo com você, Moça Maravilha, o mesmo que aconteceu com a Diana, né, no caso. Mas é aí que conhecemos a origem da Moça Maravilha, né? Porque ela fala até assim, não é a mesma coisa porque eu não sou a Amazona, né? Na verdade eu nasci nos Estados Unidos. Então agora começa a contar um flashback que assim, quando ela era bebê,
teve um incêndio num prédio, né, dos Estados Unidos, onde ela morava, e a Mulher Maravilha acaba salvando ela. Mas depois a Diana viu que não tinha nenhum registro de quem eram os pais desse bebê, ninguém conhecia lá em volta, e daí então a Mulher Maravilha a leva até Temisra, né, a Ilha Paraíso. E lá ela foi criada juntamente com os Amazonas, né, como se fosse uma própria Amazônia. O problema é que, por mais que a Moça Maravilha treinasse, ela nunca conseguia acompanhar o ritmo, né, justamente que as Amazonas tinham, né? Ela não tinha essa força e tal. Então, a Paula, né, que é a cientista-chefe da ilha, aplicou um chamado raio violeta. E esses raios são capazes até de trazer pessoas de volta à vida. Como consequência desse raio aplicado na Moça Maravilha, ela teve a estrutura molecular modificada e foi dessa forma que ela ganhou os mesmos poderes da Mulher Maravilha. E como ela não era uma amazona, ela não precisou ficar na Ilha Paraíso. Assim, ela escolheu ir para os Estados Unidos. E foi daí que surgiu o nome de civil, né? Os Titãs decidiram dar esse nome para ela, e aí que ela virou agora a Donna Troy. Depois até explica que a Donna Troy estava passando mal nesse início, porque lá na Ilha Paraíso, a Hipólita estava usando esse raio para curar, né, algumas amazonas que estavam feridas. E quando fazem isso, os poderes da Moça Maravilha acabam sendo meio que drenados, né? Então seria essa forma como... Mas sempre foi algo passageiro, então seria sempre essa explicação. O Robin também fala que faz tempo que ele percebeu que a Donna Troy nunca ia para casa, ela ficava até morando escondida no esconderijo dos Titãs. Então eles decidem também, vamos então procurar um apartamento para você. E daí até conhecemos uma outra personagem, né, que é a colega de quarto da Donna Troy, que é a Sharon Trace, né? Então depois elas vão morar juntas, né, nesse apartamento. Então nessa hora que a Donna Troy decide mudar o visual, né? Ela coloca um novo traje, solta o cabelo e vira a nova versão, né, da Moça Maravilha. Bom, pessoal, então é isso. O próximo vídeo já vai passar do Natal, então já quero deixar para vocês um Feliz Natal para vocês, para a família de vocês. Espero que dê tudo certo. Próxima semana a gente vai ter nosso último vídeo do ano, então já deixa o like agora, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, né? Dá esse presente de Natal aí pra gente aí, fazer o canal crescer cada vez mais, certo? Então é isso, até a próxima semana e valeu!